Boa tarde. Essa introdução do mini curso 7, que é o uso de banco de dados espaciais aplicado ao geoprocessamento ambiental. Eu sou o Leandro Biondo, eu vou apresentar esse curso. Eu estou gravando esse curso depois de já ter gravado alguns dos vídeos dele. Ainda tem mais alguns que eu tenho plano de gravar para frente. Originalmente esse curso seria para em torno de 30 pessoas, presencial, né, no Simbioma. E a gente teve que adaptar tudo, teve que refazer tudo. Como todo mundo que está nessa quarentena, a gente está tentando adaptar o conteúdo e o formato para esse modo online e para mais gente, né? Aparentemente, o que me passaram aqui tem 70 e poucas pessoas inscritas. Eu vou fazer essa introdução, que também seria uma introdução provavelmente de uns 15 minutos no dia do evento, e que a gente se apresentaria todos, a gente faria uma, um ajuste inicial de como que as pessoas sabem GEL, o que as pessoas sabem de banco de dados, de meio ambiente ou de dado ambiental, e depois a gente começaria com foco no que a gente concluiu que é o principal da turma. Eu não vou ter como fazer isso agora, porque apesar de eu ter o acesso ao currículo de todo mundo, eu não tenho como saber o que cada um sabe especificamente, então eu já preparei os cursos de uma forma mais didática e prática possível, de um jeito que vocês possam fazer o que eu estou apresentando ou só assistir para tentar entender. E aí o que eu vou pedir é que vocês comentem nesse vídeo de introdução, aqui nos comentários do próprio YouTube, o que vocês sabem ou não, qual que é o principal interesse de vocês, o que vocês têm de expectativa para esse treinamento. E aí a gente depois vai adaptando e ou eu respondo as coisas aqui mesmo nos comentários, isso em todos os vídeos a gente pode fazer. Quando vocês tiverem dúvidas ou comentários a fazer em cada vídeo, por favor comente no próprio vídeo ou manda por e-mail para o endereço que a gente vai passar do Simbioma. E aí nos comentários do vídeo eu acho mais fácil que vocês mandam para mim, eu já respondo, porque o YouTube vai me notificar e eu aviso de volta. Dependendo da dúvida eu respondo no próprio comentário. Se a dúvida for mais complexa, então a gente vê que realmente é uma falha que a gente tem para que seja entendido o que foi feito ou para que seja mais claro, a gente faz um outro vídeo comentando de novo. Eu convidei alguns colegas também para fazer alguns vídeos. Pode ser que alguns deles, como são só informações complementares do curso, eu lance ao longo da semana, não vai ter um problema. E eu estou pensando também em agendar 2 ou 3 lives ao longo da semana, no final do dia. Aí se vocês também puderem citar o que poderia ser abordado, o que é o principal, a gente vai decidindo. Eu pensei em ser na terça e quinta, ou então na quarta, sexta e no domingo, ao longo da semana, ou Simbioma na outra semana. Eu vou só tirar a minha imagem aqui da frente. Eu estou usando esse programa aqui para fazer as gravações, foi o que eu consegui pegar como o mais prático para fazer. Eu estou aqui no dia 12, né, no domingo, então amanhã começam a disponibilizar os cursos, vocês provavelmente estão vendo isso aqui na segunda-feira. E deixa eu tirar essa tela principal, eu vou deixar a minha imagem maior aqui, nos outros treinamentos ela é menor, nos outros vídeos. Deixa eu diminuir aqui. Eu vou fazer uma sequência lógica do que eu quero apresentar para vocês e por que eu acho isso importante. Dentro do Simbioma, né, do nono Simbioma, que vai ser do dia 20 a 24, a gente vai ter uma live agendada também para conversar sobre isso. E o restante, essas outras que eu estou falando de propor, talvez seja uma coisa que a gente faça uma reunião online mesmo da gente e discuta. Terça-feira, pelo menos, porque dá tempo de mais gente assistir o que eu já coloquei. E da gente começar a discussão pelos comentários. Depois que a gente tiver essa discussão, a gente começa a pensar o que a gente vai falar mais pra frente. O curso está lá, vocês já devem ter lido a ementa. Essa proposta aqui, dependendo da turma, eu já fiz uns treinamentos parecidos com foco em outras coisas, mas eu já fiz pro INCRA, junto com o Luiz Mota no IBAMA. Ele fez um treinamento, na verdade, de banco de dados e eu participei como monitor. No INCRA a gente fez um com alguns colegas para poder apresentar específico para fundiário. A gente fez no Conselho Nacional do Ministério Público um que era foco em questões de fiscalização e de encontrar também fundiário, mas tinha bastante coisa de meio ambiente, tinham vários procuradores de meio ambiente lá.
E outros com colegas, com o pessoal do serviço florestal mesmo, a gente já fez alguns treinamentos, mas eles sempre são treinamentos específicos de partes que a gente. Todo mundo já trabalha com aqueles dados e o pessoal quer melhorar algum dado ou outro. Ou passar a usar banco de dados, ou passar a usar software livre, e a gente vai ajustando. Eu vou me apresentar primeiro. Eu trabalho com. Eu sou meteorologista, eu trabalhei com geoprocessamento para meteorologia, hidrometeorologia lá no laboratório na época da graduação no IAG, com o Augusto Pereira Filho, que foi o meu orientador lá. E já trabalhava com alguns dados de coleta de informação, imagens também. Muita gente do Master do Laboratório de Meteorologia Aplicada ao Sistema de Tempo Regional também trabalhei com eles com alguma coisa de imagem, com alguma coisa de produto numérico, de análise de dados, né, para sinótica. E depois desse período eu trabalhei um tempo no Centro de Tecnologia de Edificações, então já com foco em sustentabilidade e edificações sustentáveis, né? Você fazer certificação ambiental, analisar o meio ambiente do ponto de vista de construção civil e de tecnologia de edifícios. Fiquei 2 anos lá trabalhando. Então eu passei de meteorologia, que era olhar principalmente o tempo, né? Analisar dados de atmosfera. Depois eu passei por esse que era ambientes internos. Eu passei por um tempo fazendo simulação. A gente fazia principalmente simulação da parte que eu trabalhava, eu era consultor de eficiência energética. Trabalhava com simulação dos edifícios, desde shopping, passando por estádio, até casas pequenas. Fazia simulação para poder ver qual era o desempenho energético daquele prédio. E em 2013, eu fui para o Serviço Florestal Brasileiro, lá em Brasília, como analista ambiental, e comecei a trabalhar com o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, que é o cadastro que o Serviço Florestal gere e que ele junta dados desde 2006, né, que ele foi instituído, ele junta dados de vários órgãos públicos, principalmente, e os dados privados dos órgãos públicos, os dados de informações fundiárias privadas, para poder você gerar esse mapa do Cadastro Nacional de Florestas Públicas, que é atualizado anualmente e tem as informações de terras indígenas, unidades de conservação e etc. Então eu passei do visualizar a atmosfera para visualizar o que está para baixo da atmosfera. Foi um paradigma interessante, porque passei a olhar o que tem embaixo das nuvens e não o que eram as nuvens, né? Nesse período, eu comecei a ser treinado lá, aí que eu fui ter contato com o SIG mesmo, né, com o Sistema de Informação Geoespacial, porque na meteorologia, como a maioria das imagens estava parada, eu não chegava a ter que trabalhar com geolocalização. As imagens são todas, são assim, fotografias, né, são imagens, mas como se fossem fotografias de um mesmo lugar. O satélite fica sempre parado no mesmo lugar, ali tirando imagens da América do Sul inteiro, do mundo inteiro, com vários satélites, e você fica vendo o que mudou. Então o importante é a resolução temporal, é como que mudou de um momento para o outro. Eu cheguei a trabalhar com imagem de satélite de resolução de 1 hora, né? Cada 1 hora, 2 horas você tinha uma imagem, até imagens de radar, que a cada 5 minutos, 15 minutos você tem uma imagem nova. Então você passa de visualizar a atmosfera com uma alta resolução temporal para tentar enxergar detalhes do que você tem. Esse aqui do BD Queimadas eu coloquei porque foi o primeiro treinamento que eu lembro de ter tido lá com o Fabiano do INPE sobre GIS. Na época ainda era Quantum GIS e depois ele virou QGIS. Né? O software, deixa eu só conferir aqui se está gravando direitinho. Parece que sim. Então esse pessoal do BD Queimadas tinha um treinamento bem legal usando o Quantum GIS na época. Como fazer? Com foco em queimadas, né? Com foco em identificar focos de queimadas no Brasil. E aí eles têm lá um banco de dados que até hoje está disponível, você pega os dados, analisa, e aí com imagens. E aí que eu fui ver imagens de alta e altíssima resolução, que o importante era você, mesmo que tivesse cenas, no caso da cena aqui, a cada 3 meses, ou 4 meses, ou 1 ano, você está avaliando como que o meio ambiente mudou naquele lugar, com uma resolução temporal muito menor, mas com uma resolução espacial muito maior. No caso do BD Queimadas, ele ainda mistura um satélite que
é um satélite meteorológico, que é um satélite que está detectando focos de calor com uma resolução espacial baixa, mas uma resolução temporal alta, que são essas cruzinhas vermelhas aqui na tela, e uma imagem aqui no fundo e outras imagens que eles vão usando de desmatamento, de vegetação para identificar desmatamento, né, para identificar queimada depois, que confirma se esses pontos, esses focos de incêndio detectados com uma resolução temporal alta, se eles realmente vão se tornar depois uma queimada de fato. Né? Você vai identificar na vegetação que teve mudança de vegetação. Aquilo pode ser só uma fogueira, por exemplo, que detectou um calor acima de uma determinada temperatura a resposta espectral que o satélite detectou indica que ali tem um foco de calor alto, mas que aquilo não necessariamente seja uma queimada de vegetação. Isso é um outro treinamento nessa área. Foi o que eu comecei a trabalhar com o SIG junto com o Cadastro Nacional de Florestas Públicas. Foi um treinamento que eu fiz já para trabalhar com isso. Nessa época que eu trabalhava com ArcGIS, mas eu tinha algumas coisas que eu queria automatizar e fazer. Isso no cadastro de 2013, esse aqui. Ó. E aí eu queria automatizar algumas coisas, queria fazer algumas outras coisas. Tinha os colegas lá, o Humberto Navarro, que foi o meu gerente por um bom tempo lá. E a gente trabalhava com esses dados, comecei a fazer esses treinamentos, primeiro com o BD Queimadas, depois algum com o INCRA e com, deixa eu ver se ele tá mais pra frente aqui, mas eu trabalhei também com o IBAMA, que teve também aqui o IBAMA. A gente fez um treinamento no IBAMA, também de QGIS e no setor deles de educação institucional, né, para trabalhar com informações de fiscalização. Isso 2013 e 2014. Eu passei depois uma boa parte das coisas que a gente conversou e discutiu tudo com o pessoal do INCRA. Então tinha lá o CIGEF, né? Que na época ele tinha acabado de ser digitalizado, ele estava sendo digitalizado. Então tinha lá os colegas também, o Tiago Marra, o Luiz Mota, que trabalhou nessa época com o CIGEF. E que foi todo digitalizado já com banco de dados espacial. Né? Nessa época eu usava os dados, mas eu ainda não sabia bem o que era. A gente usava o que tem até hoje, esse 3GEL, né? Que é um serviço espacial que foi desenvolvido pelo MMA, junto com um PostGIS, com PostGRI, que é o que a gente vai abordar nesse treinamento, de fundo. E aí depois a gente já fazia esse download shapefile, né? Essas coisas que as pessoas estão mais acostumadas. Tem os serviços espaciais aqui. Ele mudou bastante de lá para cá, mas a gente trabalhava com os dados no Cadastro Nacional de Florestas Públicas, os dados do ICMBio, né, que é os de unidade de conservação, que estão cadastrados no SINUC, né, no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, no MMA, e a gente juntava esses dados com os dados do INCRA, com os dados da FUNAI. A FUNAI, eu acho que eu esqueci de colocar aqui, né, mas eu vou colocar aqui a FUNAI. FUNAI dados shapefile, eu acho que a gente baixava e ainda deve existir o mesmo dado aqui. Ó. Então a gente usava esses dados da FUNAI junto com os dados do ICMBio, das unidades de conservação do ICMBio, das terras indígenas da FUNAI e de outros entes públicos que forneciam imagens para a gente. Então, em dados vetoriais, né, que forneciam dados espaciais. Incluía o Ministério da Defesa, tem os dados Embrapas, né, de vários territórios. E o dado do CIGEF a gente puxava também a parte privada, para poder montar as florestas não destinadas do Brasil, né, montar o mapa de florestas tipo A, tipo B, que é florestas destinadas e não destinadas. É um processamento que dura em torno... A coleta de dados é anual, né? Você fica um ano inteiro coletando dados, você produz um mapa anual com o processamento mesmo dos dados, ele demora cerca de 2 meses. Você juntar tudo, verificar e emitir um novo mapa. Junto com isso, lá no Serviço Florestal, eu trabalhei um pouco com o Inventário Florestal Nacional, com a parte de mapeamento, né? E imagens. Eles estavam fazendo também um banco de dados na época. Era um banco de dados em Access, depois migrou para um PostgreSQL, um PostGIS. Hoje já é um banco de dados espacial. Junto com
o IFN, eu trabalhava também com a Serfal, Programa Terra Legal, que era para destinação de terras públicas não destinadas da Amazônia Legal. Tinha uma câmara técnica que a gente encontrava desses órgãos todos, né? O pessoal tinha as pessoas representantes de todos esses órgãos da própria Serfal, do INCRA, do ICMBio, o MMA, o Serviço Florestal Brasileiro e o Ministério Público, a FUNAI. E tem mais alguns, a gente tem que precisar olhar a portaria para identificar todo mundo. Mas aí nesse âmbito aqui a gente discutia tudo. Uma época a gente fez com apoio, a GIZ, que é de fomento, uma agência de fomento da Alemanha, fazia o apoio na Serfal e fez o apoio também nos treinamentos que a gente fez na época de relações fundiárias em tanto rural quanto urbana no mundo inteiro. Eles têm um treinamento que eles fazem com os dados da Alemanha, e aí eles pegam aquela parte de você ter saído de duas Alemanhas com sistemas fundiários totalmente diferentes e depois unificar isso, e como que isso foi feito tanto na parte rural quanto urbana, e como que a gente aplica também aqui. Nessa época eu fiz o mestrado em Ciências Florestais lá na PGFL, né, na pós-graduação da UNB, com o Renato, com o orientador, o Renato. Trabalhei na época com dados do Inventário Florestal Nacional, imagens de radar do Pulsar, que é dos satélites do Japão, da JAXA, e com mais informações de vegetação, tanto do ProBio quanto outras fontes. Aí nessa época tentando identificar o cruzamento do inventário florestal com essas imagens, com as informações das imagens de satélite. Logo em seguida eu fui para o cadastro ambiental rural, que era na verdade o cadastro ambiental rural foi até a gente, né? A gente estava no Serviço Florestal Brasileiro, o CAR tinha saído do IBAMA para o MMA e voltou, foi direcionado para o Serviço Florestal Brasileiro com o cadastro ambiental rural, já com esse site, boa parte já estava desenvolvida. Eu entrei, se eu não me engano, em 2014, 15. Comecei a trabalhar com os dados em 2014, final de 2014. Aí em 2015 eu trabalhei já com o CAR mesmo, né, com os dados do cadastro ambiental rural. E a gente fez algumas coisas para poder avançar a agenda e melhorar alguns pontos de dados, de fornecimento de dados, compartilhamento, etc. O cadastro ambiental rural tinha já essa consulta pública, então aqui também vai ter o serviço GEL, banco de dados, ele é feito todo em banco de dados PostGIS, tem uma aula específica que acho que, se eu não me engano, é a 9, que é sobre o CARES, e um colega meu fez a apresentação inteira. E aí ele falou lá sobre como que o CAR usa o banco de dados, qual que é o tamanho da base hoje, o que ele tem. Na época do CAR, a gente fez a integração, esse aqui é o GeoServer lá do Serviço Florestal Brasileiro. Tem as camadas aqui que são compartilhadas, aqui são as públicas, né? Mas com o banco de dados a gente fez usando o Olinda, que também é explicado nesse vídeo com mais detalhe, para compartilhar informações com os outros órgãos do governo federal. Então órgão tanto de fiscalização quanto de uso mesmo, ele precisa do consumo daqueles dados. Foi integrado os dados do CAR com os estados, que já tinha integração, a integração é via sistema, hoje está mais integrado, com o IBAMA, o Banco Central, o Cadastro Nacional, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é junto com a Procuradoria Geral da União, da República, e a gente, junto com o CAR, a gente tentava ajudar os estados com as agendas ambientais e com as agendas de agricultura das secretarias estaduais de meio ambiente e das secretarias estaduais de agricultura. Em 2019, 18 para 19, o cadastro ambiental rural continuou no Serviço Florestal Brasileiro, mas o Serviço Florestal Brasileiro foi para o Ministério da Agricultura. Ele era no Ministério do Meio Ambiente, foi para o Ministério da Agricultura. Aí nessa transição, a gente
passou a lidar mais ainda com as secretarias estaduais de agricultura. A gente continuou trabalhando com as de meio ambiente e passou a trabalhar mais com as de agricultura. É, sempre com essa integração e com a tentativa de melhorar os dados, porque a gente identificava que tinha alguns dados do próprio governo federal que, por exemplo, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele é gerido pelo MMA, mas quem atualiza os dados estaduais e municipais são pessoas desses órgãos, dos órgãos estaduais e municipais. E lá para 2016, tinha uma reclamação grande, 2015, 2016, tinha uma reclamação grande de que esses dados não estavam atualizados. A gente ajudou a mapear quem eram as pessoas responsáveis, etc., porque tinha uma impressão dos estados de que esse dado era um dado que o governo federal levantava e não atualizava. Mas na verdade era um desencontro entre quem deveria atualizar os dados e quem deveria atualizar isso em todas as escalas, em todos os ambientes. A gente precisou fazer para avançar com o cadastro ambiental rural, com o CAR, né? É, nesse período foi cadastrado a maior parte do que tem hoje de informação, até hoje ainda está sendo atualizado, tem um cadastro frequente. Os números do CAR, a taxa de atualização e tudo mais, o Bernardo fala nesse vídeo lá para frente. O GeoServer, aqui a gente já estava fazendo um banco de dados dentro do Serviço Florestal, além do banco de dados que fica lá também do Cadastro Ambiental Rural. Ele antes ficava hospedado no IBAMA, depois ele foi transferido para o Centro de Dados Florestais lá no Serviço Florestal Brasileiro. Ele tem um banco de dados em PostgreSQL e PostGIS enorme, que foi desenvolvido o programa e tudo mais junto com a Universidade Federal de Lavras, que a gente eles trabalham em parceria ainda, lá com o Serviço Florestal Brasileiro. Então, tanto processamento de imagem, gerar dados, alguns dados desses a gente vai trabalhar aqui no curso, a gente vai treinar, porque é um dado que eu estou mais acostumado a mexer e conheço coisas que são aplicáveis como exemplo para poder mostrar o que é importante dentro do banco de dados para a gente fazer as ligações entre as informações, como armazenar, como compartilhar, como colocar no serviço, né? Um dos mapas é esse aqui, ó, sistema.florestal.gov.br/mapas, vai cair nesse mapa interativo florestal brasileiro. Eu passo ele, algumas coisas, informações dele num dos vídeos iniciais. Ele vai ter várias informações aqui do Cadastro Ambiental Rural, do Cadastro Nacional de Florestas Públicas, outras informações do Serviço Florestal. Tem outros mapas, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó. Falta um D aqui. Com outras informações de outros tipos. Aqui é o CAR, o roxinho aqui que vai aparecer o Cadastro Ambiental Rural. A ideia, depois que a gente foi fazendo essas coisas, nos treinamentos, eu coloquei aqui do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi um dos treinamentos que foi solicitado por eles para entender esses dados e ver como usar esses dados para as atividades específicas dos procuradores e aí nos outros casos do pessoal do INCRA, dos técnicos e tal. A gente faz sempre o uso de serviço e de coisas públicas e de uma forma que seja não só a gente ter via sistema, né, você ter o dado acessível aqui pelo sistema, que você pode entrar lá no ambiente, acessar, você pode fazer o login no CAR e acessar o seu CAR, quanto das informações que são públicas serem oferecidas também por serviço para você conseguir usar essas informações de uma forma mais direta. Eu posso usar ela direto no meu computador ao invés de eu ter que ficar baixando item por item, ou ter que baixar todas as informações do sistema para eu poder processar elas. Eu posso acessar um serviço e processar só a parte que me interessa naquele momento. Depois do CAR, eu fui movido para o Instituto Nacional da Mata Atlântica, que é no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, é o IMA, né? Fica lá em Santa Teresa. Lá em Santa Teresa, porque esses vídeos todos eu estou gravando. Eu gravei eles, a maioria em Santa Teresa, mas em computadores diferentes, por causa da pandemia, cada vez eu estou num lugar. E agora eu estou em Minas Gerais, depois eu vou voltar para Santa Teresa. Mas aí eu estou trabalhando agora lá no Instituto Nacional da Mata Atlântica, com a proposta de apoiar o Sérgio Lucena, o diretor de lá, a fazer, junto com o Felipe, que é o chefe de ciências, o Sérgio, chefe da administração, e os colegas lá, dos pesquisadores, bolsistas, para a gente fazer
uma integração dos dados e um ambiente de estrutura geoespacial do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Hoje, a gente tem lá algumas coisas, mas a ideia é que a gente consiga juntar. Esse aqui eu vou dar 2 exemplos de projetos recentes. Tem o Espécies Ameaçadas do Espírito Santo, que tem dados espaciais, tem dados tabulares, né, muita informação de dados de coleção, de coleções de animais e plantas, e essas coleções ficam num banco de dados específico que está hospedado nesse site aqui. A gente tem também o RIMA, que é a Rede de Compartilhamento de Dados de Divulgação da Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo. Esse projeto está acabando agora, está sendo entregue os produtos, e também tem uma base de dados. Nos 2 casos, o trabalho dele é todo feito em Excel, com planilhas, e coloca depois num banco, o desenvolvedor do site colocou num banco de dados, para poder mostrar aquilo dentro do site. Se vocês acessarem esse daqui, dá para ter uma ideia do que tem de informação e tudo mais. E aí, quando a gente olha, as informações elas são não relacionadas hoje. A gente está tentando passar a relacionar elas. Você passa a tentar colocar todas elas numa base única e de uma forma que a gente consiga compartilhar e aproveitar os resultados de todos os projetos dentro do mesmo banco de dados. Hoje você consegue aproveitar, mas você tem que acessar um, baixar os dados, acessar o outro, puxar, e eles não necessariamente estão integrados. Tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem o CIBR, Sistema de Informações sobre Biodiversidade Brasileira. A gente já tem lá muitas informações das coleções do Museu Melo Leitão, que é dentro do Instituto Nacional da Mata Atlântica, que estão nesse CIBR, mas a gente não tem uma integração direta. Para vocês terem uma ideia do o cadastro ambiental rural, quando a gente foi integrar, a gente ficou 5, 6 anos para integrar tudo com os estados, com os órgãos de controle e com o próprio Serviço Florestal Brasileiro, dentro do próprio serviço, né, o inventário conseguir enxergar esses dados, o cadastro de floresta conseguir enxergar os dados do CAR e vice-versa. E isso toma tempo porque você está integrando coisas que são informações com focos diferentes, com objetivos diferentes, e você precisa juntar tudo com uma qualidade boa e com uma performance boa também. A ideia é agora no IMA, no Instituto Nacional da Mata Atlântica, a gente vai integrar com o CIBR esses projetos e ter uma base, ter um ambiente também de banco de dados no IMA, tanto com as informações que são interessantes para o CIBR, quanto as outras informações que são geradas, principalmente, no meu caso, principalmente as espaciais dos outros projetos. Tem lá um exemplo do Getúlio, que trabalha com os dados de erosão e de evolução de desmatamento e de áreas onde que você poderia, aí vai entrar junto com o CAR, então tem dados hoje no IMA lá dentro da Mata Atlântica, onde que você poderia atuar para que fosse melhor o desenvolvimento de recuperação ambiental em determinadas áreas, para você ligar, por exemplo, uma ilha que está preservada de Mata Atlântica com outra ilha. Como é que você faz, qual seria a melhor configuração para você ligar um com o outro? Isso está diretamente ligado com o CAR, porque o CAR também tem um programa de regularização ambiental que você teria que, de alguma forma, recuperar as áreas que você deve na legislação, que você deveria ter preservado, ou que é o mínimo de área que você tem que ter preservado dentro do seu imóvel, e você vai recuperar. Então, faz parte do que o Instituto Nacional da Mata Atlântica tem de atribuição de fazer dentro da Mata Atlântica, você oferecer formas de avançar nessa agenda de forma coerente e que seja produtiva. Você vai formar um corredor ecológico, você vai fazer o que com aquela recuperação e com os recursos, com o que for ser oferecido tanto para os agricultores quanto para os órgãos de meio ambiente, né? Aí, nesse âmbito aqui, eu fiz alguns exemplos, e aí são os próximos vídeos, de como usar esses dados em conjunto com os dados do CAR, em conjunto com outras informações e com imagens. Eu vou passar aqui rapidinho pelo que já tem de vídeo. Tá tudo nessa playlist aqui, a gente vai passar pelo Simbioma, curso Simbioma 2020 Geoambiental. O primeiro vídeo é sobre os softwares que a gente está usando. O primeiro vai ser esse 0 que eu estou fazendo agora, mas que ele foi gravado depois de todos esses que estão aqui, e tem mais uns 2 ou 3 que eu vou gravar, além das lives lá que a gente deve fazer. Então, o primeiro vídeo é sobre softwares que a gente vai usar, que é o QGIS, o
PostGIS e o GeoServer principalmente. E eu vou passar pela instalação desses softwares, tá? No vídeo 2, 3 e 4 são as instalações do QGIS, PostGIS e GeoServer. E a ideia em todos é que a gente consiga instalar aqui, fazer os exemplos, porque se fosse o treinamento presencial, eu tenho já isso instalado numa máquina, ou eu instalaria numa máquina para o curso, e vocês vão acessando, eu vou mostrando como é que configura, o que é acesso, o que funciona. Como a gente está à distância e nem tudo aqui é possível da gente fazer à distância, por exemplo, o acesso do banco de dados seria bem complicado de fazer rápido, de uma forma que todo mundo consiga acessar. Então eu propus de fazer todos eles individualmente. A gente tem condições de montar cada um em cada computador e vai fazendo. Se você não conseguir montar, a gente vai tirando dúvida, vai tentando montar, ou você vê o que está sendo feito. Se eu conseguir na turma que vocês entendam, quem não trabalha com SIG ainda, consiga entender um pouco o que é trabalhar com o sistema de informação geoespacial. Quem não trabalha com banco de dados consiga pelo menos entender o que é trabalhar com aquilo. Já é uma coisa que eu entendo como sendo um bom resultado desse treinamento. Se a gente conseguir fazer com que todo mundo entenda tudo aqui, melhor ainda. E aí a gente tem os meses para frente para conseguir ir melhorando isso e conseguir usar melhor todas essas informações. Depois a ideia é que você consiga entender pelo menos como que você usa o dado espacial no desktop, né, que é o QGIS, como que você faz para isso gerar dentro do banco de dados e você acessar esse banco de dados, usar as informações desse banco de dados. A vantagem do banco de dados é que várias pessoas podem acessar aquela mesma informação ao mesmo tempo e você tem uma coisa integrada, você não tem que baixar cada arquivo para poder acessar e aí a próxima pessoa tem que baixar tudo de novo, ou tem que baixar, ou então eu cruzei alguma informação aqui, gerei uma informação interessante, eu deixo ela no banco de dados, as outras pessoas estão trabalhando com aquele dado, acessam aquele mesmo banco de dados e vão. É mais fácil de você trabalhar em conjunto. Também, no caso do GeoServer, você ter esse acesso do banco de dados por serviço e conseguir publicar isso para outras pessoas. Você conseguir mandar isso para outro interessado, ou para o público, ou disponibilizar via site, via programa, e todo mundo conseguir acessar aquela informação de alguma forma direta. Eu acho que a minha imagem está na frente aqui, né? Deixa eu pôr ela do outro lado. Vou colocar aqui. Aí aqui, então tem o vídeo 1 do software, o 2 do QGIS, o 3 do PostGIS e o GeoServer. Esses três aqui, pelo menos os dois primeiros é interessante conseguir instalar e usar. Quem nunca usou o QGIS, se conseguir instalar e usar já é legal. Quem nunca usou o PostGIS também. Quem nunca usou o GeoServer também. Esse é mais pra frente. Eu ainda não gravei os vídeos de uso desse. Eu estou acabando de gravar os vídeos desse aqui. Se fosse uma aula presencial, provavelmente em 8 horas a gente passava por tudo, já estava tudo instalado, funcionando. Aqui a gente já tem um pouco mais de 3 horas de vídeo gravado, mas eu estou entrando em detalhes que eu não entraria no presencial. E eu tenho mais tempo falando sozinho, então é um negócio que é meio difícil de gerir e que eu consigo mostrar mais coisas legais e mais coisas úteis e práticas do que se tivesse presencial, porque eu tenho mais tempo, só que eu não tenho feedback de vocês, então eu pedi de novo para, quando puder, compartilhar dentro dos vídeos, nos comentários, o que faltou e o que sobrou, o que teve mais dificuldade para a gente poder ir ajustando. Depois, no vídeo 5, tem uma introdução rápida de vetor e raster, usando no desktop, os dados do CIBBR no QGIS e acesso de serviços, WMS e WFS. Essa introdução inicial aqui é para você entender o que são as geometrias, o que é uma imagem raster, o que é um dado vetorial. Entender como você acessa um serviço de dado vetorial e raster, um serviço de dado geoespacial. Depois, no final desse treinamento, a gente vai conseguir oferecer esse serviço. Então você vai ter como baixar um dado, por exemplo, que não tem um serviço hoje. O FUNAI que eu mostrei agora há pouco é um shapefile. Eu posso baixar aquele arquivo, colocar num serviço para mim mesmo, que é o que do serviço florestal lá, se vocês olharem nas camadas daquele mapa interativo, vai ter dado da FUNAI lá também. E aí eu ofereço do meu banco de dados um dado via serviço para outras pessoas usarem o dado da própria FUNAI, vamos dizer assim. Ou o dado do Serviço Florestal, ou o dado do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Então eu consigo eu mesmo acessar via serviço, que às vezes é melhor para eu trabalhar com os cruzamentos, com as coisas que eu estou fazendo, do que eu ter o dado num computador só. Eu tenho que trazer ou pôr num pendrive, ou trazer num HD externo, alguma coisa. Depois tem o curso Geoespacial Ambiental, o vídeo 7, são os dados CBR já no banco de dados, nesse banquinho que a gente cria lá no vídeo 2. Eu consigo colocar só algum dado, só um exemplo simples também de como colocar o dado. A seleção por localização,
como que acontece uma seleção por localização numa ferramenta no QGIS, no desktop, e como que eu faria uma coisa equivalente no PostGIS, que tem as consultas, tem as queries e tal, uma simples também. Depois o Bernardo falou aqui sobre o banco de dados no CAR. Eu vou gravar ainda um vídeo sobre as queries avançadas, não é avançado, mas é uma introdução de fato das consultas dentro do banco SQL, o que elas fazem, o relacionamento entre tabelas, o relacionamento entre informações do desktop, como é que a gente faz um join de uma tabela e o que é o equivalente desse join, que seria você ligar uma chave dentro de um arquivo shapefile de um dado com o de outro, e a mesma coisa feita dentro do banco de dados. E o quanto que no banco de dados isso é mais simples e mais produtivo do que você fazer em vários shapes que depois você esquece todos esses joins, você perde todas essas informações de relacionamento. Depois tem mais um que eu estou vendo com um colega para poder fazer o vídeo de mais teórico das informações espaciais, o porquê que você representa os dados ambientais no computador, como que você representa, o que você precisa considerar. E eu vou ver mais alguns para a gente ter umas coisas diferentes também nesse treinamento e conseguir extrair coisas interessantes dessas informações todas. Se eu conseguir compartilhar o conhecimento dessas experiências todas, muita gente que me ajudou a entender todas as informações, tem muita coisa que eu ainda não entendo, tem muita coisa que eu acho que eu entendo, mas que provavelmente tem coisas a serem corrigidas ou ajustadas, mas eu vou passar aqui para vocês as informações desse uso de dados geoespacial ambiental com foco em banco de dados, o que é um banco de dados espacial, o que a gente vai fazer. Então, boa semana para todo mundo, bom treinamento, bom curso. Se vocês puderem contribuir com as opiniões e comentários e informações, a gente vai andando junto e eu vou, nos horários que eu conseguir ao longo da semana, eu vou gravando outras informações se for necessário. E a gente vai discutindo. Provavelmente vai ter o grupo de discussão lá também pelo e-mail. E é isso. Então, bom evento para todo mundo. Bom treinamento para todos nós. E que todo mundo aprenda um pouco, né? Desculpa, agradecer o pessoal do Symbiome pelo convite, né? Para participar. A Mileide vai fazer uma apresentação dela, ela vai ser a monitora do nosso curso, então também agradecer ela por se dispor a fazer. E eu vou pedir para ela fazer uma gravação, provavelmente vai ser um ao vivo também. O pessoal do IMA, que ajudou a organizar, os outros colegas do IMA que ajudaram a organizar o evento e que possibilitaram acontecer o Symbioma, mesmo com a pandemia correndo e sem a possibilidade de fazer tudo presencial. E agradecer a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que vai participar. E é isso aí. Até mais. Esse é o vídeo 0, que é o primeiro vídeo. O vídeo 1 vai ser o que vai ficar no final, logo depois desse. Até mais.